Obrigado, Senhor. Amém, amados irmãos. Mateus 5,13. Sermão do Monte. O monte que a gente tem que subir, escalar, para chegar no céu. Mateus 5, verso 13. Nós vamos falar hoje sobre o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos orar um pouco? Amém, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus eleitos. Amém. Deus, tira da nossa mente e do nosso coração tudo que não vem do teu Espírito Amém, Santo Deus. nessa noite, Pai Santo. Oh Deus, nos limpa, nos purifica para a tua glória, Senhor Jesus Cristo. Deus, nos enche do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, tira de mim tudo que me afasta de um relacionamento verdadeiro contigo, Amém, Senhor. Senhor. Verdade. Nós precisamos, Senhor, urgentemente, Senhor. Eu não posso deixar de insistir nessa tecla. Nós precisamos urgentemente, cada vez mais, mergulhar no primeiro amor, Senhor. Amém, Deus. Pois quando olhamos para este mundo, encontramos tantas decepções, Senhor. Amém. Quando olhamos para nós mesmos, encontramos tantas decepções. Oh Jesus, mas quando olhamos para Ti, encontramos tantas alegrias. Amém, Senhor. Encontramos tantos motivos, Senhor, para Te agradecer. Oh Deus, para Te engrandecer. Por isso eu peço que nessa noite o Senhor faça comigo o que o Senhor fez com Bartimeu, com aquele cego de nascença. Oh Deus, com aquele cego de Betsaida. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver as glórias de Jesus Cristo. Para que possamos, se preciso for, Jesus, arrancar o olho. Oh Jesus, cortar a mão, arrancar o pé. Mas se for para a Tua glória, Senhor, se for para nos aproximar de Ti, que o Teu Espírito Santo nos dê a coragem, Senhor, de nos afastarmos no nosso íntimo daquilo que nos afasta de um relacionamento verdadeiro contigo. Amém, Deus. É verdade. Nós não queremos, Senhor, viver uma vida de fachada, viver um cristianismo de fachada e ouvir do Senhor naquele grande dia: eu nunca vos conheci. Não nos deixe assim, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor abra os meus olhos espirituais, que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos, para que possamos enxergar o nosso estado diante de Ti, a fim de que possamos nos arrepender enquanto ainda estamos deste lado da eternidade. Amém, Senhor. Oh Deus, endireita as nossas veredas nessa noite. Nos conforma a imagem e semelhança do Teu Filho amado, Senhor, Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz uma obra em nosso interior, Pai. Nos conforma a imagem de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Mateus 5,13. Nós vimos há algumas semanas a primeira porção do Sermão do Monte. Nós falamos nas introduções do sermão que este sermão é o sermão mais importante do Senhor Jesus. Mateus 5, 6 e 7. Onde o Senhor Jesus, em um único sermão, vai resumir tudo aquilo que Deus requer do seu povo, tudo aquilo que Deus espera daqueles que recebem o Espírito Santo. O Sermão do Monte é o que nós podemos ver da vida vivida no Espírito. O que é uma vida no Espírito? É uma vida que é cheia do fruto do Espírito. Mas
como o fruto do Espírito é evidenciado, além do que está descrito em Gálatas 5:22, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai mostrar quem são aqueles que verdadeiramente pertencem ao povo de Deus, Amém. qual o propósito deles neste mundo, qual é o relacionamento deles com a lei de Deus. Ele vai mostrar como nós vivemos a nossa vida religiosa, como é a nossa piedade prática, qual é a intenção do nosso coração, a glória de Deus. Ele vai mostrar como devemos orar, ele vai mostrar como devemos jejuar e qual o propósito do jejum. Ele vai mostrar neste sermão também onde devemos ajuntar tesouros, onde deve estar o nosso coração, pois Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ele vai mostrar também a importância de olharmos para a direção certa, porque Jesus vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o seu olho for bom, seu corpo será cheio de luz, sua vida será cheia de luz. Se você estiver olhando para as coisas que são do alto, pensando nas coisas que são do alto, como oroquinho, como um peregrino e forasteiro em terra estranha, então sua vida vai ser boa. Mas se você estiver olhando para a direção errada, haverá grandes trevas nas nossas vidas. E ele vai dizer que essas trevas é a tentativa de viver uma vida dupla, que é o serviço a dois senhores, que Jesus Cristo foi enfático ao dizer que não pode servir a Deus e às riquezas, porque um exige devoção e amor, o outro também exige devoção e amor. Como já disse nosso amado pastor num livro que ele leu antes de ser cristão, o dinheiro gosta de quem gosta dele. E essa frase é bíblica. O dinheiro gosta de quem gosta dele, porque para você ter dinheiro você tem que amar ele, você tem que se devotar a ele, para você ter um dinheiro fruto de ganância, não aquilo que é vindo da provisão de Deus, do milagre de Deus, da bênção de Deus, como Jesus vai nos ensinar nos versos seguintes de Mateus 6, e ele vai mostrar sobre a providência divina, que nós não fomos criados para vivermos em função de comida, bebida, vestimenta. Não, nós fomos criados para um propósito muito maior do que isso, para a glória de Deus. E aí, o Senhor Jesus, que é Deus, vai trazer exemplos de figuras que são muito menos importantes do que o ser humano, que é a coroa da criação de Deus, e vai mostrar como Deus sustenta essas criaturas de forma milagrosa. Ele vai mostrar: olhem as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, como o nosso Pai sustenta elas. Olhem os lírios do campo, que não vão no shopping, que não vão na Avenida 7, que não vão na Baixa do Sapateiro, que não vão numa loja, mas nem Salomão em toda a sua glória foi vestido como um lírio do campo. E se Deus veste assim uma erva que hoje existe e depois é lançada no forno, Ele não vestirá a vocês, homens de pequena fé. Sou eu. Vocês não, eu. Homens de pouca fé. E depois ele vai dizer: olhem, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque são gentios, são os ímpios que vivem em função disto. Cuidado, para que você não resuma a sua vida somente se preocupando com as coisas deste mundo e se esquecendo com as coisas do céu. Aí Jesus vai dizer como nós devemos viver. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não é que você não vai cumprir suas obrigações. A questão é o mesmo princípio que nós vemos em Abel. As suas prioridades vão dizer quem é o seu Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o necessário para a sobrevivência humana, vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal.
que o Senhor Jesus quer dizer é: se você se preocupar com o amanhã, você vai perder as forças para as batalhas de hoje. E então você vai sucumbir. O segredo da perseverança cristã é viver a cada dia o seu próprio mal. Não ande ansioso com o futuro. Ele está nas mãos de Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. E ele agirá. Depois o Senhor Jesus vai dizer que nós devemos tomar muito cuidado como nós olhamos para os erros alheios. E ele não vai ali condenar todo tipo de julgamento. O que o Senhor Jesus quer mostrar é o perigo de um sentimento interior hipercrítico. Quando você se coloca num patamar de superioridade em relação aos demais, e você se coloca como um juiz, e você se esquece de analisar e corrigir a sua vida diante de Deus, e você fica somente olhando para os erros alheios. O Senhor Jesus não condena todo tipo de julgamento. O que ele condena no início do capítulo 7 de Mateus é um tipo específico de julgamento, que é o julgamento, por exemplo, dos fariseus. É aquele que está cego para os seus próprios erros, mas está com os olhos bem abertos para os erros alheios. É nesse sentido que ele vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Tem gente que usa esse versículo para encobrir pecados, ou para dizer para o irmão parar de exortar ele. Pare de me exortar, porque está escrito não julgueis. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer o que Jesus quer dizer é: cuidado com a soberba. Ela sempre precedeu a queda. Gálatas 6:1 vai dizer: você viu seu irmão em erro? Corrige-o com espírito de brandura, porque amanhã você pode estar sendo tentado no erro que você está condenando nele. Eu já vi isso várias vezes. Pessoas condenando coisas que depois de algum tempo ela mesma vai cometer. Então, o que o Senhor Jesus quer fazer lá em Mateus 7:1 é nos proteger com a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é uma bênção que nunca é demais. Você nunca é humilde demais. Nunca vai ser humilde demais. A humildade, quanto mais ela crescer no nosso interior, mais cheio do Espírito Santo a gente vai ser. Por isso que o Senhor Jesus diz: olhe, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida que você medir, você também será medido. Cuidado! Mesmo o julgamento que você faz, é o julgamento que você também vai receber. E depois Jesus vai dizer: por que você está atento no cisco do olho do irmão, mas não enxerga a trave que está no teu olho? Sabe o que o Senhor Jesus quer dizer? Que nós somos muito bons em analisar os outros e muito maus em examinar a nós mesmos. Por que no texto da ceia o apóstolo Paulo foi preciso em dizer: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice? Porque a gente tem essa capacidade de enxergar um cisco. Jesus é Deus, Jesus é preciso. O cisco é algo microscópico. Ele vai dizer que você tem a capacidade de enxergar uma pequena falha no erro do outro, mas você não consegue enxergar erros grosseiros em si mesmos se o Espírito Santo não te iluminar, não te convencer. Olha o que Jesus Cristo disse dos fariseus, por exemplo, que eram religiosos: vocês coam um mosquito. O que é coer um mosquito? Um bichinho pequenininho. Eles conseguiam coer um mosquito, mas engolem um camelo. Olha a diferença de um mosquito para o camelo. É a diferença de um cisco para uma trave. A gente não tem capacidade de enxergar uma trave no nosso olho, mas enxerga o cisco no olho
do irmão. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso é: cuidado. Preocupe-se, em primeiro lugar, com o seu relacionamento com Deus. E depois vai lá e tira o cisco do olho do irmão. Jesus diz isso. Ele chama essa pessoa de hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e depois você vai lá e tira o cisco do olho do irmão. Agora, a humildade é uma bênção tão grande que o cristão pobre em espírito, a evidência de que uma pessoa é pobre em espírito é como ela lidar com, por exemplo, com as críticas. Porque se Jesus está dizendo que o meu próximo é capaz de enxergar um cisco no meu olho, é um sinal de que muitas vezes você vai enxergar o meu erro na minha frente. É um sinal de que você pode ver erros em mim que eu mesmo não estou vendo. E se eu de fato sou humilde em espírito e um regenerado, quando você me atentar para o cisco no meu olho, eu não vou me sentir ofendido, eu vou me sentir amado. Obrigado, irmão. Se esse cisco no meu olho estava me impedindo de ver a Cristo, obrigado, agora eu vou tirar esse cisco, ó, e eu vou enxergar melhor a glória de Deus na face de Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Não é assim? Não deveria ser assim? Mas normalmente, meu irmão, quando toca no cisco, sai de baixo. Porque o ímpio, irmãos, quando ele é exortado, o ímpio e o falso crente, quando ele é exortado, ele não vê aquilo como uma exortação de Deus. Ele vê aquilo como uma ofensa pessoal. Isso é evidência do ímpio. A gente vê isso até por Caim. Quem foi que exortou Caim? Se fosse Abel, meu filho, Abel tinha sido esquartejado, não era nem apedrejado. Mas foi o próprio Deus que exortou Caim. Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Olha que bênção. Se corrija. Olhe, se você tão somente se arrepender, Caim, eu vou te aceitar. Se arrependa. Imite o exemplo do seu irmão Abel. Porque iraste o teu semblante? Porque descaíste o teu semblante? O pecado bate na sua porta. O seu desejo é contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. O que Caim fez? Recebeu aquilo como uma ofensa pessoal. Ah, não. Não é assim também não. Agora você me ofendeu. É como Jambânia descreve no Peregrino, a conversa de Loquaz com o cristão. Fiel fala com o cristão: rapaz, fale com Loquaz sobre a prática do cristianismo. Aí cristão fala com Loquaz sobre a importância de se praticar o conhecimento. Aí Loquaz fala com o cristão: agora você já está me ofendendo. Agora você já começou a me ofender. Então o cristão percebe que Loquaz era um falso mestre. Embora ele tivesse a doutrina correta, ele era um falso mestre. Está no capítulo 12 do livro O Peregrino. Não está no filme, nem no desenho. Então o ímpio, quando ele é exortado, ele se sente ofendido. Ele vê aquilo como uma ofensa pessoal. Ele não se sente amado. Ele não entende o que está lá em Hebreus 12:6. O Senhor exorta quem? Quem ele ama. Quem o Senhor odeia, ele abandona. Quem ele ama, ele exorta. Meu Deus, Deus está perdendo tempo em me exortar. Que prova de amor. É assim que o verdadeiro cristão se sente. Ele não vê um pastor ou um pregador exortando ele. Ele sabe que ali é o próprio Deus. Como dizia João Calvino, se alguém pegar e ler um texto bíblico para você e lhe der uma direção, e essa direção for bíblica, quem está lendo é um homem, mas a palavra é de Deus. Então receba aquilo como vindo do próprio Deus. O cristão verdadeiro, ele se vê assim: foi Deus que falou comigo, foi Deus que me exortou, não foi uma ofensa pessoal, foi Deus. Não foi uma pessoa que estava com raiva de mim, foi Deus. Foi Deus que falou comigo. Davi, o que foi que ele disse quando Natan exortou ele? Não foi Natan que me exortou,
Foi Deus. No Salmo 51 ele nem cita Natã. Pequei contra ti somente pequei. Meu Deus, me perdoe. Tem misericórdia de mim, Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Então nós vemos isso. Jesus fala lá em Mateus 7. Olhe, cuidado, para você não olhar o cisco no olho do irmão e esquecer a trave no seu. E quando o seu irmão vê o cisco no seu olho, não se sinta ofendido, se sinta amado. Porque aqui, quanto mais santo você for, mais santo você precisa ser. Quanto mais limpo você é, mais limpo você ainda precisa ser. O santo, santifique-se mais ainda. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É como o pastor Nizam já disse uma vez, que as pessoas já reclamaram com ele. Não, o que você falou para mim foi bíblico. Mas foi o jeito que você falou. Mas não foi bíblico. Então por que você não recebe e se arrepende? Ah, mas o jeito que você falou eu não gostei. Sim, mas não foi bíblico. Aí essa pessoa morre. Eu não quero que isso aconteça nunca. Aí essa pessoa morre. Aí Jesus fala: aparte-se de mim, eu nunca vos conheci, você que pratica a iniquidade. Aí a pessoa fala para Jesus: ah, eu não gostei do jeito que o Senhor falou. Aí Jesus: é mesmo, eu não estou perguntando se você está gostando ou não. Você vai ser lançado agora, nesse exato momento, no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Seu nome não está aqui no livro da vida. Aqui só tem pobre em espírito. Orgulhoso não entra aqui não. Aqui só tem pecadores arrependidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. Então, nós vemos isso, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. A nossa vida deve ser um livro aberto, como está aqui a minha Bíblia. E se alguém vê algum erro em nós, nós temos que ter a humildade de pedir ajuda a Jesus e aos irmãos. Nós estamos aqui para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por que nós vemos que o Senhor Jesus não está condenando todo tipo de julgamento? Porque no verso 6 ele vai dizer que a gente tem que exercer o julgamento. Não deis pérolas aos porcos. Ali é uma ordem. Nem as coisas santas aos cães. Ou seja, após dizer, não julgueis para que não sejais julgados, ele diz, cuidado, você tem que julgar. Quando você lançar a pérola, que é a mensagem do Evangelho, existem 3 tipos de ouvintes. Existem as ovelhas, que vão ouvir e vão seguir. Existem os porcos e existem os cães. O porco é aquele que não diferencia chocolate de fezes. É aquele que não foi regenerado para entender a preciosidade do Evangelho de Cristo. Então ele ouve a mensagem bíblica e ele ouve Edir Macedo e diz que é a mesma coisa. Ele não sabe diferenciar o santo do profano. Esse é o porco. Então, como é que nós devemos lidar com o porco? A gente não dá a pérola do Evangelho. A gente não insiste com quem não quer ouvir. Se alguém não nos recebe, a gente sacode a poeira dos pés e prega para pessoas que queiram ouvir. Nem coisas santas aos cães. Os cães são violentos. São aquelas pessoas que resistem com violência ao Evangelho. Então nós nos afastamos. Porque no que depender de nós, nós temos paz com todos. Ô Quinho, você faz um debate comigo sobre tal assunto? Não, não faço não. Porque tem gente que está morrendo e precisa do Evangelho. O Evangelho é uma vacina para a doença mais grave da humanidade. O Evangelho não é uma brincadeira. É como uma pessoa que tem a vacina do coronavírus e fica brincando. Vamos debater aqui quais as composições químicas dessa vacina. Que bom, tem aqui CO2 e tal. Vamos ficar debatendo, mas tem gente agora morrendo. Tem pais de família morrendo. Tem senhores e senhoras, jovens morrendo. E você está debatendo sobre a vacina? Então, com essas pessoas, a gente
não tem nenhum tipo de comunhão. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Então, o Senhor Jesus, Ele vai dizer, irmãos, que nós devemos, para sermos praticantes do Sermão do Monte, nós devemos ter uma vida de oração. Porque o Sermão do Monte é impossível de ser praticado sem o agir do Espírito Santo. O Sermão do Monte é impossível para o homem natural. O homem natural não consegue ser pobre em espírito, não consegue chorar a verdadeira lágrima. O homem natural não consegue ser humilde e manso, não consegue ter fome e sede de justiça, ele só tem fome e sede de iniquidade. O homem natural não consegue ser misericordioso, não consegue ter o coração puro, não consegue ser um pacificador, ele ama contender. O homem natural não suporta a ideia de ser rejeitado. Ele faz de tudo para ser bem aceito. Ele não suporta a ideia de enxergar alegria em ser perseguido, alegria e exulto, ou seja, um regozijo e uma explosão de alegria em ter colocado seu nome na lama. Não, o homem natural já inventou até um processo na justiça chamado de... esqueci o nome agora. Como é o nome? Direito do esquecimento. Direito do esquecimento, e tem também Danos morais. danos morais, isso. O homem natural já inventou até esse, danos morais. Ah, você colocou meu nome na lama? Pois bem, eu coloco danos morais em cima de você. Ou seja, ele não enxerga isso como bem-aventurança. Porque para o homem natural, a vida do Espírito é loucura. Então, Jesus vai dizer, pedi, pedi e dar-se-vos-á. O quê? Pedir o que para Deus? Em oração, capacitação para viver o Sermão do Monte. Martin Lloyd Jones, quando chega no capítulo, em Mateus 7, a partir do verso 7, ele diz assim, que o verdadeiro cristão chegou até esse degrau do monte que sobe até o céu, da escada de Jacó, que Jacó viu que sobe até o céu. E quando ele chegou lá, ele viu, rapaz, é impossível viver isso aqui. Me bater numa face, dar outra. Me chamar para andar uma milha e andar duas. Me pedir a capa e eu dar a túnica. Não ter nem olhares lascivos no coração para ninguém. Não mirar no meu coração contra ninguém. Rapaz, ser uma pessoa que tem uma palavra irretocável, seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. Rapaz, o negócio é muito mais sério do que eu pensava. Aí ele disse, você viu que é impossível viver essa vida sem o auxílio divino? Agora comece a orar. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que busca, acha. O que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. Mas como? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Aí ele vai dizer, em Lucas, Jesus completa essa passagem e diz, se vós que sois maus, olhe para isso, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que Deus pedirem. Lucas completa e diz, sabe o que é que você tem que buscar? Ser cheio do Espírito Santo. Jesus vai dizer, ele vai fazer uma comparação entre pais e filhos. Qual é o filho que pediu um pão ao pai, o pai vai lhe dar uma pedra? Qual é um filho que pedia ao pai, meu pai, essa era uma coisa muito comum em Israel, porque Israel vivia muito da pescaria. Meu pai, faz um peixe para mim. Qual é o filho que lhe pediu um peixe? O pai vai dar um escorpião. Você vai botar um escorpião para o seu filho comer cheio de veneno? Não. Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom, não dará o Espírito Santo para vocês. Então busquem ser cheios do Espírito Santo. Depois o Senhor vai falar sobre a maravilhosa regra de ouro. O que é a regra de ouro? Mateus 7,12. Jesus vai dizer,
O que é o amor ao próximo? Aquilo que você deseja que os homens façam com você, façam também com eles. Você gosta de ser maltratado? Não. Então não maltrate ninguém. Você gosta de ser rejeitado? Não. Então não rejeite ninguém. Você gosta de ser passado para trás? Não. Então não passe ninguém para trás. É isso, essa capacidade que o homem natural não tem, mas o cristão tem, de se colocar no lugar do outro. Você gostaria de que você estivesse cego, indo para o inferno, e ninguém falasse nada com você? Você é um cristão verdadeiro? Não. O inferno é muito mais sério do que a gente pode pensar. E o cristão verdadeiro, ele tem essa consciência que aquele que exorta ele é a pessoa que mais ama ele. Então aquilo que você quer para você, pessoas que se preocupem com a sua alma, você deve dar ao próximo. Preocupação com a alma deles. Preocupação com a salvação deles. Mateus 7,12. O que você deseja para você, você tem que fazer com o seu próximo. Depois ele vai falar sobre as duas portas, os dois caminhos e os dois destinos. Porta estreita e a porta larga. Caminho apertado e o caminho espaçoso. Salvação eterna, condenação eterna. E a ordem dele não é olhar, não é conhecer, é entrar. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. O cristão do filme O Peregrino, tem uma hora que ele está numa casa e ele pergunta ao intérprete: como saber que eu estou no caminho certo? É simples, é sempre o mais estreito. Amém. Como saber que eu estou no caminho certo, senhor intérprete? É simples, é sempre estreito e reto. Não tem curvas no caminho, não tem atalhos para o céu, é o mais estreito. Porque Jesus vai dizer que na frente da porta aparece um camarada, todo cheio de parafernália, travestido de ovelha, mas por dentro é um lobo. Por exemplo, assim que o cristão sai do pântano do desânimo, no pântano do desalento que, como é o nome dele? Flexível, abandona ele, e o Senhor auxílio, socorre ele se encontra com quem? O Senhor, sabedoria segundo o mundo, que dá a ele conselhos diabólicos. São os falsos mestres, eles são do mundo, eles falam que o mundo quer ouvir, e o mundo os ouve. Os falsos mestres não têm a sabedoria de Deus, eles têm a sabedoria do mundo. E eles chegam na frente da porta estreita com o propósito de levar as pessoas para a porta larga. Por isso que eles são perigosos. Jesus disse dos fariseus que eram falsos mestres em Mateus 23:13: vocês não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Por isso ele disse: acautelai-vos, fiquem atentos com os falsos profetas. Eles não vêm até vocês dizendo que são falsos profetas. Eles vêm até vocês travestidos de ovelhas. Eles não vêm com cara de mal, eles vêm com aparência de piedade. Porque Satanás é muito mais destruidor, travestido de anjo de luz, do que vestido de um dragão, de uma serpente. Ele causa muito mais dano à igreja, se travestindo de um homem que você olha para ele e aparentemente tem uma auréola, do que usando um gadareno, como um rapaz que mora aqui na frente, que de vez em quando atrapalha aqui os cultos. Mas ele causa muito menos dano à igreja do que um falso mestre ou um falso irmão, que está travestido de ovelha, com equilíbrio, muitas vezes, que é admirável. Tem gente que pensa que uma pessoa endemoniada tem que estar fora de si.
Satanás não estava fora de si na tentação no deserto. Ele chegou para Jesus e teve um diálogo, como eu estou tendo com vocês. Satanás, quando ele entrou em Judas, Judas ali saiu de cena e entrou Satanás. Ele foi fechar um ótimo negócio com os fariseus através de Judas. Judas chegou 30, tá bom, 30, eu vendo 30 moedas de prata. Judas fechou um negócio cheio de Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de possessão demoníaca com pessoas fora de si. Muitas vezes não. E o falso mestre é o pior instrumento de Satanás, porque ele vem travestido de ovelha, mas por dentro ele é um lobo. Ele quer levar sua alma para o inferno. Ele quer desvirtuar você do santo e reto caminho. Por isso Jesus disse, acautelai-vos. E depois ele vai dizer como identificar o verdadeiro profeta do falso. Os frutos. Você pode colher, Jesus vai dizer, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Assim também, uma árvore boa não pode dar um fruto mau. Uma árvore má não pode dar um fruto bom. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós temos profetizado, eu preguei a tua palavra, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz muitos milagres. E Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai concluir esse sermão com a construção de uma casa. Aquele que ouve e pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Então, esse sermão, ele contém tudo aquilo que você precisa para viver uma vida para a glória de Deus, para exercer o propósito da sua criação. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E do verso 1 ao 12, Jesus vai dizer quem são os bem-aventurados. Ele estava diante de uma grande multidão, ele estava no monte, estavam perto dele os seus discípulos. Ele descreve quem são aqueles que são verdadeiramente do povo de Deus e quais são as suas características. Do verso 1 ao verso 12 são as características dos regenerados, do povo de Deus. Agora no versículo 13 ele vai dizer qual é o propósito do povo de Deus no mundo. No verso 1 ao 12 ele vai dizer quem são os cristãos, qual a definição dos cristãos. No verso 13 ele vai dizer qual é o propósito deles neste mundo. Por que você está aqui? Por que eu estou vivo? Se você é um regenerado, era muito mais seguro aos olhos de Deus nos recolher no momento da nossa regeneração. Porque esse mundo é perigoso para a gente. Há perigos constantes. Nossa carne, o mundo e Satanás. Inimigos que não cessam de tentar nos fazer tropeçar. Inimigos que nos atacam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então o Senhor vai dizer aqui qual é o propósito da nossa vida. Por que Ele salva uma pessoa e Ele não leva logo para o céu? Porque Ele tem um propósito. Diante de levar para o céu, usar essa pessoa na terra para preservar a fé e para dar sabor à vida das pessoas por meio da pregação do Evangelho. Como é que Deus salva pecadores? Pela pregação do Evangelho. Como é que a fé chegou ao seu coração? A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo. Então por que Deus não salva um pecador e imediatamente leva ele para o céu? Porque Ele vai salvar outros pecadores através deste pecador, através da mensagem do Evangelho. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. O
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui o Senhor Jesus vai dizer, eu não gosto de falar isso, porque às vezes parece que a gente está querendo se aparecer, mas às vezes é importante a gente ver o que o texto original quer dizer, porque nas nossas traduções não contém essa informação, mas no original grego, aqui em Mateus 5,13, há uma informação muito importante, que o Senhor Jesus aqui faz uma separação. Ele estava diante de uma multidão, estavam perto dele os seus discípulos, e ele vai agora excluir a multidão, e agora o texto do original diz que ele olha para os seus discípulos e diz assim: vocês, e somente vocês, ninguém além de vocês, são o sal da terra. Ou seja, o Senhor Jesus vai fazer aqui uma divisão entre a multidão e os discípulos. É como se ele estivesse dizendo para a multidão: vocês que não me seguem não são o sal da terra. Discípulos que negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz e estão me seguindo, vocês são o sal da terra. Então aqui ele faz uma separação. Existe uma separação na igreja visível. Quem aqui já leu o texto da ceia do início em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17? No verso 19, sabe o que Paulo vai dizer? Até importa que haja divisão no vosso meio. Por que, Paulo? Importa que haja divisão para que os sinceros sejam manifestos. O que Paulo está dizendo olhe, é necessário haver divisões para que cada vez mais sejam evidenciados as ovelhas e os lobos, o joio e o trigo. Por isso que Paulo disse, é necessário. Jesus também disse, é necessário, é mister que haja escândalos. Lucas 17, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Então, Paulo vai dizer que é necessário que haja uma separação na igreja. O que o coronavírus fez? Uma separação. Esses dias eu estava conversando com a senhora lá na loja, que está com a igreja dela, que ela congrega fechada. E eu estava falando com ela, algum hospital fechou, minha senhora? Alguma farmácia fechou? Não foi. Algum posto de gasolina fechou? Não. Por que a igreja tem que fechar? Será que um hospital é mais importante que a igreja? Se é para você, você ainda não entendeu o valor da sua alma. Você ainda não entendeu um versículo da Bíblia, Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você ainda não entendeu. Se você pensa que um hospital, e olha que um hospital é importante, viu? Mas se você pensa que um hospital é mais importante que uma igreja bíblica, você não entendeu ainda o cristianismo. E eu falei com ela, minha senhora, os hospitais não fecharam. As farmácias não fecharam. E por que a igreja deve fechar? Quantas pessoas estão morrendo de depressão? Na minha família, eu mandei até a foto para o pastor Nizam, para o irmão João, para algumas pessoas. A prima da minha tia, uma jovem, sabe, com toda uma vida pela frente, pegou uma arma, porque ela é policial militar, tinha conseguido tudo o que ela queria, estava no cargo altíssimo na polícia militar. Quando ela conseguiu esse cargo, ela pegou uma arma e deu um tiro na sua própria cabeça. Aos olhos humanos, aparentemente, ela era linda, mas ela se matou. Ninguém dizia que ela tinha a depressão que ela tinha. Ela era muito bonita, ela tinha um emprego maravilhoso, a família dela amava ela, mas ela deu um tiro na sua própria cabeça e se matou. E você acha que ela está onde agora? No céu? Não está, não. Então, por que a igreja tem que fechar? E eu falei com essa senhora, quantas pessoas estão aí em depressão? E você quer dizer que os pastores, eles devem ser mais covardes do que os médicos?
Olha, irmãos, uma das coisas que me constrangeu foi o testemunho que meu pai deu no hospital do subúrbio, de um médicozinho de 20 e poucos anos, que o nome dele é até Lucas. Vou orar pela vida dele, para evangelizar ele. E meu pai disse, rapaz, aquele menino tem um dom de ser médico. Meu pai disse que ele ficava dando risada, e ele brincando com meu pai, seu Bastos, eu gosto de ressuscitar gente. Meu pai disse que aquele menino passava uma segurança para ele. Em nenhum momento ele mostrou medo do coronavírus. Meu pai disse que viu ele ressuscitando uma senhora, reanimando uma senhora. Ele se lembra até o nome dessa senhora, Dona Josefa. E disse que ele lá, todo alegre, e quando a senhora abriu o olhinho, ele, Dona Josefa, a senhora está me vendo? Todo. E ele, seu Basta, que eu ressuscito todo mundo, brincando, alegre, exercendo a medicina sem nenhum medo do vírus. E um médico, que às vezes nem cristão está com esse empenho todo. E os cristãos que pelo Evangelho ressuscitam os mortos, estão se escondendo atrás de lives, as igrejas estão fechadas. Por que não? Eu não. Foi a declaração de um pastor porque a igreja ia ficar fechada. O áudio dele. Não, porque é assim, se eu abrir a igreja, as pessoas vão pegar o vírus e todo mundo vai botar a culpa na igreja. As pessoas vão pegar nos trabalhos, nos seus lugares, e todo mundo vai botar a culpa na igreja. Então, para que a igreja não seja difamada, a igreja vai ficar fechada. Não! Então você está com medo de ser rejeitado e perseguido? Você está com medo disso? Então você não é um bem-aventurado do Senhor. Se você está preocupado com o que as pessoas estão pensando de você, você ainda não é crente. Porque, irmãos, a nossa alma tem necessidades. Não é a mesma coisa congregar em casa e congregar na igreja. Não é a mesma coisa. Uma das coisas que eu fiquei triste é que uma irmã da nossa igreja pegou Covid e falou com uma pessoa que congregava com a gente. E a pessoa disse, você pegou na igreja, não foi? Imagine. Essa pessoa que pegou, sabe, vai nos lugares mais propensos a pegar. E a pessoa pergunta, você pegou na igreja, não foi? Por quê, irmãos? Porque as pessoas não querem entregar sua vida por amor de Cristo do Evangelho. As pessoas querem salvar a sua própria vida. É como aquele segundo tipo de solo. Primeiro calor que vem, abandona a fé. Primeira aprovação, se escandaliza com o Evangelho. Então, o que é que o coronavírus fez? O que Jesus está fazendo aqui? Olhe, multidão, vocês não são sal, não. Discípulos, vocês são sal. O que é que Jesus usou o coronavírus para fazer? Olhe, vocês que estão se escondendo em casa, vocês não estão me seguindo, não. Vocês que estão me seguindo, vocês que estão indo para a igreja, vocês podem estar me seguindo. Se for com a motivação correta. Vocês podem estar me seguindo, porque você pode ir para a igreja sem o primeiro amor. E sem amor tudo é inútil. Mas com certeza, se você estiver no primeiro amor, você vai estar na igreja. Uma vez eu fiquei triste, eu conversei com uma pessoa que está 3 meses sem ir para a igreja da nossa congregação, que uma pessoa que está morando com ela trabalha no hospital. Outra pessoa que está morando com ela trabalha no laboratório. Outra pessoa que está morando com ela trabalha em um lugar também que é alvo de Covid. E a pessoa não vai para a igreja. Imagine. Que loucura. O que é que esse coronavírus mostrou? Que essa pessoa ainda não é uma discípula de Jesus. Ainda. Mas ela pode ser. Ela está viva, ela está respirando. Ela pode ser. E eu digo isso também dos meus pais. Não estou excluindo eles. Meus pais também estão nessa mesma condição espiritual. Eles precisam de regeneração e de salvação. Eles ainda podem ser discípulos e eu oro para que eles sejam, mas eles ainda não são. Porque eles pararam de vir para a igreja também no tempo do coronavírus. Então o que vale para um, vale para todos. Tem pessoas que são assim. Os outros
Certo, mas não. O meu parente, ele é um anjo. Não, eu vou criar uma realidade paralela do meu parente. Ele está indo para o céu. Não está, não. Se o seu parente não está seguindo a Cristo em espírito e em verdade, ele está indo para o inferno. E Jesus está fazendo aqui essa separação entre os que são e os que não são. Como respondeu um pastor acerca da unção. Existe uma unção. Existem aqueles que são e aqueles que não são. Né? A gente tem visto isso. E Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte essa separação. Na igreja existe separação. Vai existir separação. Para que os sinceros sejam manifestos. Vós sois o sal da terra. Então, após fazer essa separação, o Senhor Jesus vai dizer: discípulos, vocês são o sal da terra. O sal, irmãos, em primeiro lugar, é um elemento diferenciado da matéria onde ele é aplicado. O sal é diferente de tudo. O sal é diferente de tudo aonde ele chega. O cristão também, ele é uma nova criatura. Ele é diferente dos incrédulos. Ele é diferente de todo mundo. O cristão é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele é um homem do céu vivendo na terra. O sal na época de Jesus, irmãos, era usado também para evitar a decomposição dos alimentos. Na época de Jesus não tinha geladeira. Então o Senhor Jesus, ele quer dizer que o mundo está em declínio e apodrecimento. Quando ele diz: vós sois o sal da terra, para aqueles pescadores, para aquele povo ali pobre, fedendo a peixe, e ele exclui toda a multidão. Ele diz: vocês, meus discípulos, vocês que evitam o total declínio, vocês são a esperança do mundo. Vocês vão trazer uma mensagem que irá alcançar o mundo inteiro. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vocês, esses 12 homens aqui, que o mundo não dá nada, vão receber o poder do Espírito Santo e vão levar o Evangelho a toda criatura. Vocês vão pregar e milhares de pessoas irão se converter. Como pode isso, irmãos? De 12 homens, de um pequeno grupo que não tinha dinheiro, que não tinha instrução, que não tinha capacidade nenhuma de influenciar, de impactar o mundo. Jesus espalhar sua mensagem no mundo inteiro. É o poder de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. Porque a gente sabe que no mundo, uma coisa para crescer tem que ter dinheiro. Para uma empresa crescer tem que ter o quê? Investimento. A igreja de Cristo cresceu somente com o poder do Espírito Santo. A igreja não precisa de dinheiro, ela precisa de ser cheia do Espírito Santo. Porque antes de enviar a igreja ao mundo, o Senhor Jesus envia o Espírito Santo à igreja. Então aqui nós vemos que o mundo está em apodrecimento, a maldade está se multiplicando, o amor está se esfriando. Ah não, você pode ser crente em casa, que nada. Você vai para a igreja? Não, fique em casa, rapaz. Assiste as pregações, né? De Spurgeon. Assiste as pregações de J.C. Wiley. Assiste pregações de homens de Deus do passado em casa. Não, irmã, não, irmão, não precisa ir para a igreja. Isso aí é coisa de gente bitolada, de fanático. O mundo inteiro jaz no maligno. E as pessoas que dão esse tipo de conselho estão sob a influência de quem? Do maligno, do mundo, que se esconde. 1 João 5,19: o mundo inteiro jaz maligno. Você vai sair do mundo, é do maligno. Você vai comprar pão, o padeiro é de quem? Se ele não é regenerado? Do maligno. Aí você passou para a parte da carne. Você vai comprar lá 10 reais de alcatra. O açougueiro é de quem? Se ele não é regenerado? Do maligno. Aí você chegou no caixa. O caixa vai te atender. Ele é de quem? Se ele não é regenerado? Do maligno. Aí você
regenerado é de quem? Do maligno. Aí você passou aquela roleta do inferno e entrou no banco. Que ali é uma roleta russa que você entra na sucursal do inferno. Encontrou com o gerente do banco. O gerente do banco é de quem? Do maligno. Aí você saiu. Seu colega de trabalho não é crente, ele é de quem? Do maligno. Aí você fez o primeiro atendimento do dia. Vai comprar um colchão. Se essa pessoa não é regenerada, ela é de quem? Do maligno. Aí você chegou em casa, ligou a televisão. O programa que está passando na televisão é de quem? Do maligno. Aí você entrou no shopping. Até a entrada. Da entrada à saída, tudo é de quem? Do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. A forma de pensar do mundo jaz no maligno. O sistema do mundo jaz no maligno. Os governantes estão sob a influência do maligno. Mas os discípulos são sal da terra em um mundo dominado pelo maligno. Que coisa boa. Outra coisa interessante. O sal, embora barato, é essencial na refeição. Esses dias o amado irmão Ederval, e de comida a gente tem pouquinho. De comer, não de cozinhar. E o irmão Ederval estava falando comigo, rapaz, eu vou cozinhar o ovo, mas tem 2 dias que eu esqueci de comprar o sal. Rapaz, um negócio barato, mas pensa um negócio que faz a diferença. O pastor Nizam pode dar um testemunho para vocês. Sofrimento que o bichinho passou, mas graças a Deus, Deus já trouxe ele de volta. E meu pai também. Qual é a diferença da comida de hospital? Não tem sal. Por que o pessoal que no hospital quer logo receber alta? Às vezes, rapaz, que comida ruim. Não tem sal, não tem sabor. Seu Baixo, acho que foi ontem mesmo, foi anteontem, me ligou, rapaz, traga um bolinho aí pra mim. Falei, eu levo. Bolinho de quê? De farinha de trigo. Mas todo bolo tem farinha de trigo, meu pai. Ô, mas traga um bolinho aí pra mim. Por quê? Comida de hospital, isso que é ruim, né? Não tem sal. E tirou o sal, tirou o sabor. Mas o sal é caro? Não. Quando eu vou no Centro-Sul com o Paulinho, não sei se é mais para dar risada, se é para comprar, fazer as compras, que é benção. Porque na hora de passar o cartão, meu irmão, é uma aflição, é uma angústia. Então quando eu vou no mercado com o Paulinho, sabe quanto é 1 quilo de sal? Lá no Centro-Sul, 75 centavos. 1 quilo de sal. Mas deixa a comida sem sal. Ou seja, o sal é barato. Mas se faltar, faz falta. O que a gente aprende com isso? O cristão é desprezado. É desprezível. Para o mundo, o cristão não vale nada. Ah, mas se ele faltar, faz falta. Ah, Quiquinho fez falta esses dias, hein? Quinho é desprezível aqui no Alto das Pombas. Mas quando ele falta um culto, faz falta. Faraó se levantou. Os corvos, né, desceram do céu. Mas todos nós sabemos como que o fez falta. Por quê? Porque o sal faz a diferença. Se ele sair, você sente a diferença. Um verdadeiro cristão, quando falta, você sente a diferença. Eu me lembro uma vez, o pastor Nizam até brincava, que o irmão João viajou para os Estados Unidos. E o irmão João era meu conselheiro de depressão. Eu estava em depressão, com as olheiras, com medo do inferno, e ia para o posto. Ter um pouquinho de alívio, conversar com o irmão João, comer uma coisinha, que a gente é filho de Deus, né? Na época tinha um dogão desse tamanho. E rapaz, o irmão João inventou, rapaz, de viajar para os Estados Unidos. E aí chegava, rapaz, eu vou para onde, rapaz? E fazia uma falta, rapaz, deu uma saudade. Uma falta que o irmão João fez na minha vida. Por quê? Porque o sal faz falta. Pastor Nizam ficou 15 dias, não foi? Ah, meu irmão, se ele fica mais, eu ia lá arrancar ele. Se ele passa mais uma semana, ele ia sair de lá. Jesus ia curar, por bem ou por bem. Algo ia ter que acontecer.
Aí ele fica bom. Porque faz falta. O verdadeiro cristão, ele faz falta. Todos vocês fazem falta. Porque o sal é sal. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tire o sal de uma feijoada, acabou a feijoada. Misericórdia. Tire o sal do feijão, acabou o feijão. Ou seja, tire os verdadeiros cristãos do mundo, acabou a graça do mundo. Mas como é que os cristãos são tratados no mundo? Como algo desprezível, sem valor. O que é que Paulo diz? Olhe, Deus escolhe aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Não são muitos os sábios segundo a carne. Não são muitos os de nobre nascimento. O que Paulo estava dizendo aos coríntios é: Coríntios, se acostumem. O povo de Deus é formado de pessoas pobres. Por isso que o Espírito Santo, eu estava falando isso com o irmão Kim e com o irmão Ederval, eu acho que ontem. O Espírito Santo nos tirou de lugares nobres para levar para lugares humildes. Porque as pessoas que Deus quer que a gente pregue estão lá. Estão aqui no Alto das Pompas. Não estão muitas vezes no Morro do Gato, num lugar de pessoas de muita condição, que a gente passou lá 9 anos, não foi, pastor? Pregando. E por que que o Espírito Santo guiou a gente para Cosme de Farias? Um lugar muito mais humilde aos olhos do homem. Porque Deus quer levar o Evangelho aos pobres. Qual foi a mensagem de Jesus a João Batista? Avisa João que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados. E o Evangelho é pregado aos pobres. E feliz aquele que não se escandalizar em mim. Porque eu não vou andar com gente com o perfume que Paulinho faz. Não vou andar com gente com perfume chique. Eu vou andar com pessoas humildes, né? O perfume de Paulinho é só para pessoas chiques. Misericórdia. Agora pode ser que arda. Então é pra gente. Mas qualquer coisa você aceita no congelador, que fica um perfume francês. Então aqui, irmãos, vós sois o sal da terra. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa é que um pouco de sal influencia muita comida. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui é que a importância do cristianismo não é a quantidade, é a autenticidade. Tem sal que é falso, e aí ele não influencia. O sal verdadeiro, ele influencia. Um cristão verdadeiro vale mais que 10 mil falsos cristãos. Um Paulo botou o mundo de cabeça para baixo. E o Brasil diz que tem 70 milhões de evangélicos. Não tem não. Desses evangélicos aí, os que são sal da terra, são a minoria. Porque um pouco de sal influencia muita comida. Você vai fazer 1 quilo de feijão. Comprou as carnes, Paulinho foi lá, comprou calabresa, mocotó. Diga aí, Paulinho. Osso de patinho. E você bota 1 quilo de sal para 1 quilo de feijão? Não. Você bota quanto de sal para 1 quilo de feijão? 1 colher. 2 colheres de sal influencia toda uma panela de feijão. Ou seja, um pouco de cristianismo verdadeiro influencia muitas pessoas. Influencia todo um bairro. Influencia toda uma cidade. Influencia muito. Um cristão verdadeiro é impactante. Uma conversão verdadeira é impactante. Por isso que ele diz aqui que nós vemos. Será que nós temos influenciado as pessoas para o bem? Como é que o sal preserva? Preserva a fé. Evita a decomposição. Então, como é a nossa postura? A conversa está imoral, está obscena, está lá. Chegou o cristão. Vamos parar. Chegou o cristão. Parou a conversa, chegou o cristão. Porque o cristão, ele evita o declínio da maldade. A presença do cristão constrange. Eu tenho um testemunho pessoal. Uma das coisas que mais me impactaram na minha conversão foi quando eu estava drogado no Shopping Barra. E a última coisa que eu queria ver foi a pessoa que eu vi, o irmão João.
E quando eu vi ele, eu comecei a me tremer, fiquei com medo, não sei porquê. E aquilo foi no mundo espiritual, me deu um medo dele. Falei, rapaz, aquele cara que manda as mensagens bíblicas pro celular, tá vindo aí. E eu tô aqui, translocado. E eu fiz de tudo para ele não me ver. Ele deu um sorriso, veio na minha direção e apertou minha mão. Quando ele apertou minha mão, na hora, passou tudo. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu passo o dia todo usando droga. Não faço nada da vida. Eu fiquei, rapaz, só para você ter ideia, eu tinha tanto medo do irmão João, que eu chegava na frente do posto, olhava, se ele não estivesse trabalhando, eu entrava e comia. Se ele estivesse lá, eu ia embora. Ficava com medo dele. Porque ele mandava mensagem bíblica para uma pessoa que usava droga comigo. Porque, irmãos, a presença do cristão influencia. O cristão verdadeiro, ele usa palavras também. Mas a comunhão dele, no mundo espiritual, ele não está sozinho, ele está com Cristo. E a presença de Cristo ilumina quem está nas trevas. Por isso que nós vemos aqui um pouco de sal influencia muita comida. Um pouco de cristianismo verdadeiro influencia muita gente. Quem anda com Cristo de verdade influencia muita gente. Então, aqui nós vemos que Jesus está dizendo, os discípulos, eles andam com o seu Salvador. A pregação do Evangelho, irmãos, traz sentido à vida dos homens. A vida dos homens é sem sentido. Mas o Evangelho traz sentido à vida das pessoas. A Bíblia diz em Colossenses 4, 5, olhe, procurem, aproveitem bem as oportunidades. E a vossa palavra seja em tudo temperada com sal, para que saibais como devem responder a cada um. A ideia ali é, olhe, esteja sempre em espírito de oração. Os dias são maus, para que quando você se aproximar de uma pessoa, você diga uma palavra temperada com sal. O que significa isso? Você diga a palavra certa. O sal, se você botar muito, a comida fica ruim. Se você botar pouco, a comida fica ruim. Um dos segredos das boas cozinheiras, qual é? É que ela sabe colocar a quantidade certa de sal. Então quando ele diz, a vossa palavra seja temperada com sal, não vá além do que está escrito, nem fique aquém do que está escrito. A sua palavra tem que ser a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, pela motivação certa. Então o Espírito Santo age. E o Senhor abriu o coração de Lídia, vendedora de púrpura, para que atendesse a mensagem de Paulo. Paulo estava no lugar certo, para a pessoa certa, com a mensagem certa. Então, o sal da terra trouxe sabor à vida de uma mulher rica que não tinha nada. Mas de uma hora para outra passou a ter tudo. Lídia recebeu um novo coração de Deus. Então, ser sal, irmãos, é saber falar as palavras certas, na hora certa, para as pessoas certas. Agora o Senhor Jesus vai concluir, a gente vai concluir, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que é um sal sem sabor? É um cristianismo sem Cristo. O que é um sal sem sabor? É uma pessoa que professa a fé cristã, mas não anda com Jesus, não se parece com Jesus. Ela não tem sabor, não tem identificação com Cristo. Aí ele diz, para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Uma pessoa, irmãos, que não é um cristão verdadeiro, ele fica no meio do caminho. Ele não tem nem o melhor de Deus, nem o melhor do mundo. Então ele fica em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. E ele é pisado pelos homens. Nós vamos concluir com Lucas 14, 26. Agora a gente vai concluir mesmo, viu? Amém.
Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Vamos ver quem são esses que Jesus chama de sal e o que eles sofreram para serem sal. Em Marcos 9, 49, Jesus vai dizer assim, irmãos: cada um de vós será salgado com fogo. Que é o fogo que Jesus fala que torna os discípulos sal? A provação. Jesus está dizendo: sabe como eu vou tornar vocês o sal da terra? Através do fogo da purificação. Como o ouro purifica o ouro. Como o fogo purifica o ouro. Eu vou purificar vocês através de intensas dificuldades. Lucas 14, 25. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Olha que coisa. Milhares de pessoas estão seguindo a Cristo. Esse é o contexto do Sermão do Monte. Havia uma multidão. Jesus no monte. Perto dele os discípulos. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou. Eu estou lendo a King James. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai. Imagine. Mas é meu pai. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Quanto a você, vai e prega o reino de Deus. Há 15 dias atrás, eu preguei aqui com a possibilidade de meu pai ser entubado. Vendo a cena mais assustadora da minha vida. A médica fez uma videochamada e eu vendo meu pai chorando como uma criança. Nunca tinha visto aquilo daquela forma. Porque ele sempre foi para mim a figura de homem forte. Sempre acordou de manhã cedo, 5 horas da manhã para ir para o polo. Sempre foi muito trabalhador, muito provedor, muito forte. E foi o dia mais difícil da minha vida. Mas eu sei que em primeiro lugar está o nosso compromisso com Cristo. O irmão Calmon, um dia antes, tinha perguntado: vai ter o estudo? Eu disse: vai. Por quê? Porque o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Cristo. Estava numa situação horrível. Cheguei aqui numa situação horrível. Mas eu aprendi uma palavra na prática que a medicina inventou. Que eu descobri que a medicina aprendeu com Jesus: anestesia. E é o que a graça fez comigo. Me anestesiou. E parecia que nada estava acontecendo. Isso é graça. Por isso que Jesus disse: a cada dia seu próprio mal. Porque coisas que você pensa que não vai suportar, com a graça você pode suportar. Nós temos 2 irmãos aqui que no dia do enterro dos filhos foram para os cultos. Isso é graça. Se a graça não operar, você não aguenta. Eu não aguento. Então, irmãos, Jesus vai dizer aqui: você ama seu pai, sua mãe, sua esposa. Quantas pessoas abandonam a Cristo por causa da esposa e amaldiçoam eles e suas respectivas esposas, amando mais elas do que a Cristo. Seus filhos. Quantas pessoas, irmãos, colocam seus filhos na frente de Cristo? Seus irmãos e irmãs. E até mesmo a sua própria vida. Esse é o pior ídolo, o nosso eu. Mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém. Não pode ser sal. Se você ama qualquer pessoa, a você mesmo, mais do que a Cristo, você não pode ser discípulo dele. Você não pode ser sal. Da mesma forma, verso 27, quem disse isso foi Jesus. Todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Cadê a sua cruz? Quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. O que é cruz? É instrumento de morte. Você não pode ser discípulo sem a sua cruz, sem levar a vergonha de ser um cristão. Verso 28. Agora o Senhor Jesus, irmãos, vai nos ensinar a aprendermos com a engenharia. De vós desejando construir uma torre. Ó, o engenheiro, ele vai lá e faz os cálculos.
Primeiro, não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificar essa torre. O que é que Jesus está falando? Antes de você me seguir, você precisa calcular. Vai custar muitas vezes o apoio da família. Vai custar muitas vezes o cafezinho na cama da esposa. Vai custar muitas vezes a admiração dos filhos. Meu pai, todos os pais das minhas colegas estão pagando 15 anos para ela, uma festa caríssima. Ô filha, mas seu pai tem compromisso com a igreja e com a obra de Deus. E eu preciso te ensinar, desde jovem, um princípio que está na Bíblia. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Os pais das suas amigas desprezam a Deus, mas eu estou honrando a Ele. Eu não tenho dinheiro para pagar a festa de 15 anos para você, mas eu tenho Cristo para lhe dar. Amém. E se esse filho ou essa filha não for regenerado, esse comportamento vai aborrecer esse filho, essa filha na carne. Ah, meu pai, então eu não tenho um bom pai. Bom pai é o pai da minha coleguinha, que deu uma festa de 15 anos para ela, que é uma festa de luxo. E meu pai não me deu nada. Segundo a carne. Lá na frente ela vai entender que o pai dela deu tudo. Mas, segundo a carne, ela pode se aborrecer. Por isso ele diz aqui, você tem que fazer os cálculos. Viver o cristianismo muitas vezes dói. E dói mesmo. Dói muito. Não existe essa ideia de cristianismo sem dor, não. Tem graça, mas tem dor. Apocalipse 10 vai falar que quando João come o livrinho, na boca é doce. Mas quando desce para o estômago, como é? Lá em Apocalipse 10, é amargo. Assim a palavra de Deus. Enquanto a gente está no âmbito da teoria, é doce. Oh, que maravilha! Oh, que bênção! Quando desce para a prática, é amargo. Porque dói. Dói. Por isso Jesus diz aqui, irmãos, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento. Eu fiz isso quando eu saí de casa. Logo no início da pandemia, eu passei 3 meses morando no CAC. E eu falei com meus pais, gente, eles fizeram uma proposta. Olha, você fica só 15 dias sem congregar. E eu fiz os cálculos, eu falei, gente, a pandemia vai piorar. Se eu ficar 15 dias sem congregar, e eu voltar e ir para a igreja, não vai estar a situação melhor. Então eu falei com eles, olha, eu amo vocês, né? Respeito o posicionamento de todos vocês, mas assim, eu sou um cristão, e eu acredito no céu, e eu acredito no inferno. E o meu medo nessa situação não é o coronavírus. Meu medo é eu ir para o inferno. Falei com essas palavras. E saí de casa, vim para a igreja sem nenhum tipo de rebelião, sem briga. Eu não saí de casa rebelde contra meus pais. Eu saí de casa justamente para protegê-los, porque eu deixei bem claro para eles que eu não ia deixar de congregar. Não deixei de assumir um compromisso na loja. Não deixei de fazer mercado. Não deixei de assumir as responsabilidades de filho. Mas também não deixei de congregar. Foi fácil? Não foi. Foi muito difícil. Então, na prática, dói. Na prática, dói ser crente. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, tem pessoa que bota a mão no arado, faz os alicerces. Eu quero. Teve uma pessoa que disse, Deus me chamou para ser separado só para a obra. E hoje só vive atrás de dinheiro o dia todo. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo. Você já fez os cálculos? Você já calculou o que custa colocar a mão no arado? Não. Então aqui ele diz, todas as pessoas que a contemplarem inacabada essa obra, zombem dele. Sabe o que é que John Bunyan disse? O que aconteceu com o Flexível? Ele virou motivo
de escárnio na cidade da destruição. No filme, o cristão pergunta assim: Fiel, o que aconteceu com o flexível? Fiel responde: ele virou motivo de zombaria na cidade da destruição. Todos estão zombando dele, porque ele começou e não terminou. Pedro disse: melhor lhe fora nunca haver conhecido do que conhecer e não praticar o santo mandamento. Botou a mão no arado, quem olha para trás é caranguejo. A gente não pode olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Proclamando este homem, verso 30, começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ó, pessoas que ficam no meio do caminho, que perigo. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, agora Jesus traz um exemplo militar, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você está em desobediência a Deus, faça os cálculos, porque você está numa guerra contra o próprio Deus. Ele vai trazer aqui um exemplo de um contingente de 10.000 contra 20.000, ou seja, derrota certa. O que ele está dizendo é: cuidado, na luta contra Deus você não pode vencer. Há um ditado verdadeiro: se Deus é por nós, mas há um ditado também verdadeiro: se Deus for contra nós, quem será por nós? E aí? O diabo vai ser por você? O diabo treme na presença de Deus? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus está dizendo faça os cálculos. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, ou seja, você não pode vencer a Deus, enviará uma delegação estando o inimigo ainda longe e solicitará suas condições de paz. Qual é a condição de paz entre a gente e Deus, irmãos? Jesus Cristo crucificado. O arrependimento sincero. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O que é que traz paz entre o pecador e o Criador? A justiça de Cristo, o sangue do Cordeiro, o arrependimento verdadeiro. Verso 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quem vem até Jesus e não renuncia a tudo, não pode ser sal da terra. O que é renunciar a tudo, irmãos? Então significa que eu vou abandonar meu trabalho. Significa que eu vou parar de fazer tudo e eu vou viver como um grupo de uma seita isolado da sociedade. Não. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que a gente fica no mundo, influenciando os eleitos que estão no mundo. Há uma vida de santidade no mundo. Quando Paulo vai falar de uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai falar de patrões que tratam seus empregados com equidade e de empregados que trabalham para a glória de Deus. Eu, inclusive, dei um exemplo aqui da pessoa que foi peça fundamental na minha conversão no trabalho dela. Se o irmão João não trabalhasse no posto do Vitória Center, eu jamais iria congregar aqui. Já pensou se ele chega na carne e diz: não vou mais trabalhar. Não vou mais trabalhar com meu pai. Eu agora vou ficar só na igreja. Ele estava pecando. Porque Deus tinha um propósito com ele. Naquele lugar, em momentos específicos. E como o pastor Nizam pregou aqui, o evangelho é glorificado não só nas conversões, mas também nas pessoas que ouvem e rejeitam. Quantas pessoas não já ouviram o evangelho através do irmão João naquele lugar? Então como é que eu pratico renunciar a tudo? Você vai renunciar agora o velho homem do trabalho. O que muitas vezes é mais difícil do que abandonar o trabalho. É você trabalhar para a glória de Deus. É muito difícil. É muito difícil. Então você vai renunciar a tudo. O que é mais difícil? Por exemplo, você não receber nada e sem fazer esforço, ou você trabalhar o mês todo duro, fazer esforço, e quando pegar seu salário, não ver nada como seu. Usar ele todo para a glória de Deus. E aí? Você olha para os seus colegas de trabalho ímpios, vivendo a vida regalada, gastando tudo com eles, e você recebe seu salário, você entrega todo para a glória de Deus.
Será que é fácil? Satanás pegando o seu colega de trabalho e esfregando as luxúrias que ele faz com o salário dele. E você usando ele para a glória de Deus. Então perceba que essa ideia aqui, renunciar a tudo, tem que ser aplicada na nossa vida de forma espiritual. Você vai renunciar a tudo, sim, mas com direcionamento de Deus. Você não vai ver nada como seu. Você vai ver tudo como de Deus. Você tem que renunciar a tudo. 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 Para ser um discípulo de Jesus. Verso 34. Portanto, bom é o salvo. Bom é o cristão verdadeiro. Bom é o cristianismo autêntico. Mas ainda se ele perder o sabor, se ele não renunciar a tudo, como ficou o jovem rico? Ele voltou para casa triste. Porque ele era dono de muitas propriedades. A evidência de que ele via tudo como dele é que quando Jesus mandou sair dele, ele não deu. Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Esse dinheiro é uma maldição na sua vida, meu jovem. Jesus estava dizendo: esse dinheiro está te levando para o inferno, você nem sabe. Mas ele fez o quê? Foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Então aqui Jesus vai dizer: não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o perigo, irmãos, da gente não fazer os cálculos. De seguir, de ter um compromisso real com Cristo. Vai custar tudo. A salvação é pela graça, é de graça. Mas a santificação vai custar tudo. Ninguém é santificado sem esforço. Então Jesus vai dizer: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, não presta mais para nada. Se vocês perderem a comunhão com Cristo, vocês não prestam mais para nada. Por isso que um cristão verdadeiro pode perder tudo, menos Cristo. Por isso que nós temos que examinar a nós mesmos. Nós estamos sendo sal da terra? Nós somos verdadeiros discípulos de Cristo? Nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor com testemunho cristão? Nós estamos preservando a fé? As pessoas olham para os cristãos do passado e olham para a gente. Existe alguma semelhança? Como o pastor Nizam disse aqui, mas perpétua e felicidade tinham o mesmo Espírito Santo que a gente supostamente tem, não é isso? Então, por que a gente não pode viver a mesma vida que elas viveram? O mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo, habita em você. O que é que impede a mim e a você de viver a vida que Paulo viveu? Um compromisso real com Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o mesmo cristianismo que os irmãos viveram no passado, nós somos chamados a viver hoje. Nós somos o sal da terra. O sal da terra, irmãos, ele é desprezado. Spurgeon dizia: nós não somos o docinho do mundo. Jesus nos chamou de sal, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Então, nós temos que examinar a nós mesmos, porque o propósito da nossa vida é esse. E se a gente não estiver cumprindo o propósito da nossa vida, a nossa vida vai ser sem sentido. Por que as pessoas estão a passos largos mergulhadas na depressão? O que é a depressão? Inclusive nos cristãos. A depressão é um coração que foi criado para a eternidade, criando expectativas em coisas terrenas. Isso é a depressão. A pessoa se frustra com as coisas dessa vida, porque o coração dela só é preenchido com a eternidade, que é Cristo. Até uma depressão de um cristão, por exemplo. Por que Elias ficou depressivo? Porque ele se frustrou com as circunstâncias terrenas. Ele se frustrou com a realidade que Acabe e Jezabel não perderam, prevaleceram. Então, por que muitas pessoas estão assim?
depressivas. Porque os seus corações estão criando expectativas em coisas transitórias. Quando o nosso coração foi criado para ser preenchido pelas coisas eternas. A pessoa cria expectativa no casamento. Aposta todas as suas fichas no casamento. Não, eu vou ser fiel, eu vou ser íntegro, eu vou honrar meu voto com Deus e casa. E descobre que foi traído ou traído. Que dor. Tem gente que até se mata por causa disso. Acho que foi ontem. Um médico, ele matou uma médica, não foi? E depois ele se matou. Como foi? Não. Mas ele deu um tiro, não foi? Empurrou pela janela, não foi? Imagine que coisa. A pessoa criou expectativa. Não, eu vou ser feliz quando eu me casar. E se casa. E sente dores horríveis. E fica depressiva. Por quê? Porque colocou suas expectativas nessa terra. Não em Cristo. Fora de Cristo, irmão, eu vou te dar um conselho. É muita decepção. Em Cristo é zero decepção. Por isso que nós somos chamados para isso, ser o sal da terra. Dar sabor à vida dos homens. As pessoas estão sem sabor porque estão esperando de Cristo somente nessa vida. Criou expectativa no emprego. Não, quando eu tiver esse diploma, quando eu tiver esse emprego, eu vou ser feliz. Aí consegue o diploma e consegue o emprego e continua infeliz. Nada preenche, irmão. Nada preenche. Só Cristo. Só o Espírito Santo preenche. E ser sal é apontar para essa direção. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Não crie expectativas nas coisas dessa terra. Se você se casar, você vai se frustrar. Ainda que seja um cristão, você vai se frustrar. Ninguém é perfeito. Se você conseguir o melhor emprego do mundo, você vai se frustrar. Se você comprar um carro, você vai se frustrar. Um dos dias mais tristes meu foi quando eu fui na concessionária e peguei esse carro zero. A vendedora fez uma parafernália e tal, e eu entrei no carro e falei, meu Deus, que tristeza. As pessoas matam e morrem por causa disso. E eu aqui com a vontade de chorar dentro desse carro. Que loucura! Contando assim parece que é mentira, mas é verdade. Não preenche, nada preenche. Só o Espírito Santo. Não adianta. Você pode ter todos os seus desejos cumpridos carnalmente falando. Nada vai preencher. Só a presença de Deus. Por isso que Jeremias já dizia, enganoso é o coração. Salomão já dizia, é tudo vaidade. Mas Paulo já disse, no Senhor, o nosso esforço não é em vão. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos concede graça, Senhor, para vivermos, Senhor, como sal da terra, como luz do mundo. Ó Deus, nos traz para o nosso real propósito. Nos enche, Senhor, do Espírito Santo. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida de Dylan hoje, Senhor. Ó Espírito Santo, muito obrigado pelo consolo que o Senhor deu ao nosso amado irmãozinho César, Senhor. Nossa querida irmã Anne, uma mãe de família, Senhor, que tem sofrido tanto, vendo o sofrimento do seu filhinho, Pai. Só o Senhor sabe os momentos difíceis que César tem vivido, que Lani tem vivido, que Dylan tem vivido, Senhor, tão pequeno e tão sofredor, Senhor. Talvez Dylan já sofreu mais do que todos nós aqui, Pai, com apenas 2 aninhos. Por isso, Pai, nós te agradecemos muito por esse refrigério dado a essa família, Senhor. Obrigado. E momentos. Oh Deus, obrigado pela vida da irmã Osana. Oh Senhor, me perdoa se eu tenho orado pouco pela nossa irmã, Senhor. Só o Senhor sabe como é difícil ficar sozinho muitas vezes, sem um irmão para compartilhar uma conversa cristã. Oh Deus, supre toda a falta na vida da irmã Osana, Senhor.
Oh Deus, nós oramos pela vida da irmã Gisele, Senhor. Só o Senhor sabe o santo desejo